Oi gente, o meu nome é Daiane e muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo sobre consultoria. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que é a consultoria empresarial ou Management Consulting. A gente também vai falar sobre o que é o consultor de capital humano. Vamos falar sobre com quais projetos o consultor trabalha e também, por fim, vamos falar sobre alguns indicadores que podem apontar o porquê a consultoria pode servir para você como uma opção de carreira. Gente, cá estou eu pré-editando esse vídeo e eu percebi que eu deixei algumas informações de fora. Então, eu vim aqui trazer essas informações para vocês, trazer um contexto para vocês, para que esse vídeo faça sentido. Então, vamos lá. Eu tenho duas formações acadêmicas. Um é um bacharelado em psicologia com o minor. O minor seria uma concentração secundária. O meu minor é em recursos humanos. Eu me formei com meu bacharelado, eu fiz o meu bacharelado aqui nos Estados Unidos. A minha segunda formação acadêmica é um mestrado em ciências, ou um Masters of Science. E o meu Masters of Science, o meu mestrado é em Psicologia Organizacional e do Trabalho, ou Industrial and Organizational Psychology, que eu também fiz aqui nos Estados Unidos. E eu tô compartilhando essas informações com vocês para que vocês comecem a entender, antes de vocês se aprofundarem nesse vídeo, onde é que estão os meus interesses. Então, fica aí um pouquinho sobre o meu background information. Um outro ponto importante para fazer é que eu já estou trabalhando nessa área de consultoria há quase um ano. Eu comecei a minha carreira de consultora aqui em Nova York e eu trabalho para uma das Big Four e depois em um outro vídeo eu posso falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Big Four e qual é a diferença da Big Four e da MBB, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou deixar essas informações aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre qual é a minha formação e do que eu me interesso e por que eu acabei entrando na área da consultoria. Tá, então vamos entrar direto no assunto do vídeo e falar sobre o que é o Management Consulting ou a consultoria empresarial. Por definição, a consultoria empresarial é um serviço fornecido por empresas especializadas ou por profissionais capacitados para diagnosticar ou fornecer soluções acerca de um assunto ou de uma especialidade no meio empresarial. Tá, agora que a gente já falou sobre o que é a consultoria empresarial ou o Management Consulting, eu vou falar para vocês sobre o que é a consultoria do capital humano, ou seja, a área que eu atuo. Vamos lá. A consultoria do capital humano é aquele consultor que trabalha mais diretamente com recursos humanos, com a parte de recursos humanos, ou seja, nós trabalhamos com as pessoas, o capital humano. Então, consultor de capital humano, você pensa em desenvolvimento, você pensa em treinamento, você pensa em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, que no caso é DEI, B aqui nos Estados Unidos, que é belonging, mas é pertencimento no Brasil, eu acredito. E pensa em sucessão, né? Se um talento está saindo daquela empresa, a gente precisa capacitar outras pessoas para assumir aquele lugar. Então, pense em tudo isso. E outro muito importante, que é as mudanças organizacionais. Então, o consultor de capital humano, ele vai trabalhar muito com ela e ele. Eles vão trabalhar muito com capacitar as pessoas para aceitar qualquer tipo de mudança que está acontecendo ali no meio organizacional, pensar no que as pessoas precisam para aquela transição, para aquela mudança, para que aquela mudança funcione para todo mundo, não só para os líderes e pensando no capital, mas também pensando no bem-estar das pessoas, pensando em como elas podem evoluir dentro daquele meio organizacional e conseguir os objetivos e tá feliz ali dentro daquele ambiente empresarial ou organizacional. Então é isso. Em poucas palavras, isso resume o que é o consultor de capital humano. Se vocês tiverem mais interesse, eu posso falar um pouquinho mais sobre o que você precisa, em qual área você precisa estudar para se tornar ou se especializar em um consultor de capital humano. A gente pode falar sobre isso tudo em um outro vídeo.
agora que a gente já falou sobre o que é o consultor empresarial e o que é o consultor de capital humano, vamos falar sobre com quais projetos um consultor de capital humano trabalha. E são 4 áreas, no geral: a transformação do RH, a transformação organizacional, a transformação da força de trabalho e o capital humano como um serviço. Então pensa assim, o consultor de capital humano vê as pessoas, os funcionários, os colaboradores como o maior, como algo de valor, como o maior capital e o mais importante que uma empresa pode ter. Então pensa nos nossos projetos envolvendo estratégias da produtividade, estrutura de compensação, retenção de talentos, pensa em mudanças organizacionais, transformações organizacionais, empresarial, mudanças de gestação, tudo isso e muito mais. Então tá dentro dessa área, eu acho que agora já dá para ficar mais claro com o que a gente trabalha. Tá, então com isso eu quero dizer que existem algumas empresas que podem focar mais na estratégia e outras empresas que vão focar mais na parte da implementação. E sim, existem empresas que focam nos dois, na estratégia e na implementação. Tá, mas com isso tudo você ainda pode estar se perguntando: ainda não entendi o que o consultor faz no dia a dia. Me explica? Explico, bem carioquinha, né? Mas não, sou baiana mesmo. O que o consultor faz? Existem 2 cenários, o pré-pandemia e o pós-pandemia. No pré-pandemia eu vou falar sobre o que eu ouvi dizer. No pós-pandemia eu vou falar sobre a minha experiência. E claro que isso pode variar de empresa para empresa, de área que você atua, de projetos, enfim, pode variar bastante. Então vamos lá. O que eu ouvi falar do cenário da consultoria empresarial pré-pandemia é que os consultores eles geralmente viajavam entre 3 a 4 dias e passava entre 3 ou 4 dias no escritório do cliente, que poderia ser na mesma cidade ou no mesmo estado, ou até mesmo em uma outra cidade ou em um outro estado ou em um outro país. E daí passava esses 3 ou 4 dias lá no escritório do cliente, acessando o problema ou as ineficiências daquela empresa, ou, em termos mais claros, tentando entender o que ele precisava melhorar, o que ele precisava fazer ali. E depois voltava para a sua base, é o seu escritório, onde ele trabalha, na sua cidade, no seu estado. E daí o consultor ele executava o trabalho ali na sua base. E assim era a semana do consultor. Pós-pandemia, que é pela minha experiência, eu fui contratada dentro da pandemia, né? A gente estava no meio da pandemia quando eu fui contratada para ser consultora empresarial. E pós-pandemia, o cenário mudou. Agora existe mais flexibilidade, a gente não precisa viajar com tanta frequência. Então eu trabalho de casa, esse é a forma do meu trabalho, eu trabalho de casa, não sou obrigada a ir para a empresa. Quando o cliente pede para ir visitar eles, a gente tem, sim, nós somos obrigados a ir. Então, só que pós-pandemia, essas visitas elas já não estão mais tão frequentes, até mesmo porque os próprios clientes eles não estão indo para o escritório com tanta frequência. Então, hoje eu vejo que existe mais flexibilidade, eu estou muito feliz com isso, de não precisar viajar o tempo inteiro. Antes de entrar na consultoria, eu estava mesmo um pouco preocupada de ter que passar tanto tempo fora e ter que fazer mala o tempo inteiro e essas coisas todas, que pode ser bastante estressante, mas se tem um lado positivo é que você vai ficar muito prática em fazer mala. Mas não, pós-pandemia o cenário mudou. Hoje, pelo menos para mim, na minha experiência, a gente tem mais flexibilidade e a gente não viaja com tanta frequência. E eu falei para vocês sobre alguns projetos para o consultor de capital humano, mas vale a pena também falar sobre alguns projetos que o consultor empresarial pode focar. E dentre esses projetos podem ser projetos de estratégia, financeiro, operacional, soluções de TI, capital humano, podem ser expansão e aquisição, podem ser implementação, dentre outros. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo algumas áreas, alguns projetos que o consultor empresarial pode acabar se envolvendo, mas fica aí alguns tipos de projeto do consultor empresarial para vocês entenderem melhor. Tá, agora que a gente já falou sobre o que é a consultoria empresarial, o que é o consultor de capital humano
e com quais projetos um consultor de capital humano trabalha, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e o porquê que eu decidi seguir essa carreira de consultora. Para começar do começo, eu sou psicóloga organizacional, essa é a minha especialidade. E dentro da formação de psicóloga organizacional, de psicologia organizacional, nós, psicólogos organizacionais, nós temos a tendência de seguir algumas áreas. E dentre elas estão, ou você trabalha para uma empresa privada, ou você trabalha como consultor, ou você abre o seu próprio negócio, que nesse caso você não precisa de nenhum diploma de psicólogo organizacional para abrir seu próprio negócio, basta uma ideia brilhante. Ou você segue a área acadêmica, que nesse caso vai precisar de mais estudo, talvez um PhD, sim, né? E você também pode trabalhar para órgãos governamentais, sindicatos. Então, essas são as opções, essas foram as minhas opções, ou pelo menos as opções que eu estava olhando antes de decidir para onde eu queria ir. Pode ter mais? Sim, mas essas foram as opções que eu olhei. E daí eu decidi entrar na consultoria. Por quê? Porque a consultoria foi a área que mais mostrou possibilidades de aprendizado. Era como se eu fosse continuar aprendendo sem necessariamente estar dentro da sala de aula, aprendendo na prática. E realmente é assim que eu me sinto. Dentro da consultoria, eu não tô presa a uma indústria. Eu tô vendo várias indústrias e eu sei que isso pode soar um pouquinho tipo, essa é a resposta que ela deu lá na entrevista dela quando as pessoas, a pessoa do RH perguntou, por que você quer seguir a área da consultoria? Sim, mas é realmente como eu me sinto. A consultoria, ela me oferece mais a possibilidade do aprendizado. Então, eu não tô presa a uma indústria. Eu posso trabalhar com vários clientes de várias indústrias diferentes. Eu não estou presa a uma determinada área que eu estudei dentro da psicologia organizacional, que eu não estou presa à diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Eu posso fazer alguns projetos, eu posso pegar alguns projetos que eu tenha que fazer alguma coisa dentro dessa área, mas eu também posso pegar um projeto de treinamento e desenvolvimento e o meu próximo projeto pode ser sobre sucessão. Meu próximo projeto pode ser sobre mudanças organizacionais ou mudanças gestacionais. Então, eu ia ter acesso a tudo, a todas as indústrias, a todas as áreas dentro da psicologia organizacional que eu estudei, tocar nas leis trabalhistas. Então, foi a área que mais fez sentido para mim. Né? Eu me formei e imediatamente eu consegui esse trabalho dentro da consultoria, então foi a área que eu mais achei que ia agregar valor para mim como profissional, de não me especializar logo de cara em uma área só, ou ter experiência, ganhar experiência em uma indústria específica. Então eu decidi seguir essa área de consultoria e eu tô muito feliz que eu fiz essa decisão. Eu penso que foi a melhor decisão que eu fiz. Eu tô muito contente em aprender várias coisas novas, aprender sobre indústrias diferentes. Como é que essa empresa faz? A diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Ok. E como é que essa empresa faz a mesma coisa? É muito bom ver essas diferenças dentro do mercado. Então, foi por isso que eu decidi seguir a área da consultoria. E uma das coisas que eu não mencionei aqui, e eu acredito que vale a pena tocar nesse assunto, é o que eu espero ganhar com a minha experiência de consultora. Bom, além de todos os outros motivos que eu já mencionei aqui, o networking, a minha exposição a áreas diferentes, o aprendizado, o que eu realmente quero ganhar com a minha experiência de consultora é que eu quero que abra os meus olhos para todas essas indústrias que eu ainda não conheço e me dê experiência em todas essas áreas e aprendizado em todas essas áreas dentro da psicologia organizacional, para que depois eu possa estreitar a minha visão e focar só naquilo que eu gosto, que eu quero trabalhar com e sei lá, de repente descobrir a minha paixão. Tá, agora que eu falei para vocês sobre o que é a consultoria empresarial, o que é o consultor de capital humano,
com quais projetos um consultor de capital humano trabalha e quais foram os meus motivos que me levou a seguir essa área da consultoria. Ai, meu doguinho quer falar. Vem cá, meu doguinho. Tá. E quais foram os meus motivos que me levaram a seguir essa área da consultoria? Vamos falar um pouquinho sobre quais são alguns indicadores que pode apontar que a carreira de consultora pode ser uma carreira boa para você. Então vamos lá. Um dos motivos, além de todos os motivos que foram os meus motivos, é que se você acabou de se formar e você não sabe exatamente qual área seguir, talvez a área da consultoria talvez não, com certeza, vai te expor a várias indústrias diferentes, a várias áreas do negócio diferente, dos negócios, áreas dos negócios diferentes. E isso pode acabar abrindo seus olhos para o que te interessa, o que te faz ficar feliz e animada em acordar todos os dias e trabalhar. Um outro motivo que eu já falei, isso vai abrir uma porta enorme e vai fazer o seu networking crescer. Então, você pode acabar conhecendo líderes e outras empresas e outros líderes e acabar se interessando pelas coisas que eles fazem e talvez consiga um trabalho com eles, por que não? E um outro motivo para você seguir a área da consultoria é porque você vai ajudar empresas a melhorar, ajudar as pessoas a melhorar. Sim, você acaba ajudando muita gente a melhorar os seus processos, as formas que eles trabalham, e isso tem muito valor, né? Então, no meu próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia organizacional e do trabalho, a área que eu me especializei. Então, eu acho que esse seria um vídeo legal para dar continuidade nesse canal. Então, se você acha que tem alguma coisa que eu falei, que você quer que eu fale mais sobre, já deixa aí nos comentários, já fala aí o que você acha que o próximo vídeo pode ser. E é isso. Obrigada por assistir. Cá estou eu, caminhando Sunny, e eu percebi que em nenhum momento desse vídeo, eu pedi para vocês curtirem ou se inscreverem nesse canal. Que tipo de pessoa que tá tentando ser youtubeira faz isso? Ninguém. Pois é. Então, gente, por favor, dá um suporte aí, curte esse vídeo, se inscreva no canal para informar o algoritmo que você quer receber esse tipo de conteúdo. Já deixa seu like, manda para seus amigos para assistir e dar um suporte também. E é isso. Obrigada.